Olá, amigos do canal Cantinho da Paz. Hoje eu estou aqui para informar para vocês uma certa mudança no nosso trabalho que vinha acontecendo somente com gravações, com áudios. Mas a partir de hoje, nós vamos fazer trabalhos diferenciados. Segundas, áudio e às quartas, vídeo. E o estudo nós vamos fazer também de forma diferente. Eu escolhi para a gente fazer um estudo completo de um livro que é Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, que é um médium. E esse livro esse meu livrinho aqui, ele é bem antiguinho. É a 12ª edição, para vocês terem ideia do tempo que ele tem. E ele é de dezembro de 1986. E vou informar também que são 180 lições que contém, com mais esta inicial, que é tipo um prefácio, né? São 181 lições e ao todo 377 páginas, mas vão ser assim bem fáceis de interpretar, de entender. E hoje nós vamos começar lendo esse prefácio que Emmanuel, ele deu o título de Interpretação dos Textos Sagrados. Então eu vou ler essa parte que ele retira dos evangelhos e depois vou ler a parte que ele comenta, no comentário que ele faz, o que vai estar nesse livro, o que contém nesse livro, dessas interpretações dele, dessas máximas que ele retira de Jesus para poder nos explicar o significado de tudo aquilo. E eu vou procurar fazer também desse texto aqui, não uma interpretação assim ostensiva, mas sim uma interpretação meio que superficial, para que o vídeo também não fique muito longo e muito cansativo. Então é essa a explicação que eu tinha a dar para vocês, e vamos então à leitura. Interpretação dos textos sagrados. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Esse texto foi retirado da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20. E Emmanuel, então, vai nos explicar sobre o conteúdo do livro e também falando sobre essa parte que ele colocou aqui acima do texto dele. Então ele inicia: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Quer dizer, isso na época que foi escrito, Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade
estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiantamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. No propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo sem qualquer pretensão à exegese. Concatenamos apenas modesto conjunto de páginas soltas destinadas a meditações comuns. Muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial. E em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Assim procedemos, porém, ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito na estrada da vida. A lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espero Cristo venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar, no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Embora esclareça nossos singelos objetivos, noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. Que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas, pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos. E por isso mesmo, aqui nos reportamos às palavras sábias de Simão Pedro. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Essa foi a data em que Emmanuel ditou
ao Chico Xavier esta mensagem e dando início assim a este livro. Então, como vocês perceberam, ele diz aqui logo de início que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele mesmo disse isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão pelos ensinamentos que eu estou passando para vocês. E que vocês agora terão que observar esses mandamentos e tentar pregar no seu dia a dia, na sua vida diária. E esses ensinamentos são luz imperecível, quer dizer, uma luz que não se apaga nunca, que nunca se acaba. Tanto que aqui ele diz, lutas sanguinárias, guerras de extermínio, tantas calamidades, nem isso conseguiu tirar um só tio das palavras de Jesus. Elas continuam valendo da mesma forma que valiam como quando ele estava aqui entre nós. E deverão continuar por muitos e muitos séculos ainda, porque nós temos que aprender esses ensinamentos, compreender, trazer para nós, para dentro de nós. Não ouvir, as palavras, ouvir as frases lindas que ele falava, os ensinamentos, as parábolas, e pensar que serve para o outro. Não é assim que funciona. Porque se nós estamos ouvindo, se eu estou ouvindo, se eu estou vendo, presenciando, é para mim aquilo, não é para o outro. Porque senão o outro estaria aqui, no meu lugar, para ver e fazer aquilo. Então, eu tenho que cuidar da minha vida, cuidar da minha evolução, da minha vida espiritual, bem dizendo, viu? Cuidar da minha vida espiritual, da minha evolução espiritual. Porque ninguém mais do que eu para que essa evolução aconteça da melhor maneira possível e com mais rapidez possível. Nós precisamos então batalhar pela nossa evolução para atingirmos esse objetivo, que é a perfeição. E lembremos-nos sempre que o Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Nós nunca estamos sozinhos. Em qualquer momento da nossa vida de angústia, de aflições, ou mesmo nos momentos que nós nos entendemos felizes, nós estamos sempre acompanhados. Ou mesmo aqueles que, por um motivo ou outro, se deixaram levar pelos caminhos errados da vida humana, da vida material, nem esses estão sozinhos, porque Deus é Pai amoroso, generoso, justo. Ele não vai abandonar suas criaturas nunca. Ele cuida de nós. E junto com Jesus, que é o nosso irmão maior, o nosso mestre, o nosso irmão mais velho, e ele entende as nossas necessidades e as nossas dificuldades para poder acompanhar essa evolução, para poder seguir esse caminho, essa verdade, entendendo essa verdade e trazendo para a nossa vida tudo isso que ele passa para nós. Então ele cuida de nós, porque nós somos irmãos dele. E ele, como co-criador de Deus, ele também se preocupa com essas criaturas humanas. Então ele trabalha também para que essa evolução humana aconteça. E quando nós entendermos tudo isso, a nossa terra sofrerá essa transformação. Quando nós aprendermos a lidar com o solo, a cuidar dos animais, a cuidar da água, a cuidar de tudo que tem na terra, a nossa terra também será transformada, porque quando a transformação acontece com os habitantes, o próprio planeta também muda, se transforma. Então imaginem quando nós tivermos essa consciência
de que a Terra precisa de nós passar por aí para esse mundo de regeneração, que é um mundo onde o mal vai existir, mas não na intensidade que existe hoje. Nós vamos ter um mundo melhor que esse que nós estamos passando hoje. Considerações, ele diz, né, desvaliosas, que parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram, porque ele vai falar de frases pequenas ditadas por Jesus e que ele considera como pérolas num colar, e cada uma delas tem o seu valor e não pode ser de maneira nenhuma deixada de lado. Elas têm que ser valorizadas, têm que ser comentadas. Então é esse o estudo que nós vamos fazer. Hoje ficou um pouquinho mais longo o vídeo por causa da interpretação, que até a leitura foi maior também, né? Mas nas próximas vezes vai continuar sendo de no máximo 6, 7 minutos, não mais que isso. Então eu quero agradecer a vocês, conto com vocês sempre e paz no coração de todos.